assunto agora é preservação das bacias hidrográficas. Você sabe da importância delas para a preservação dos ecossistemas? Sobre esse assunto, o repórter Pedro Costa conversou com o engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Ele vai falar um pouco mais da importância do conceito de bacias hidrográficas, recursos hídricos, né, que a água é um bem fundamental nosso e nós temos que zelar por ele a cada dia. Professor, queria que o senhor falasse um pouco mais com a gente o que é bacia hidrográfica, qual a importância da gente entender este conceito? Eu vou dar uma definição bem voltada para a agricultura, né? Bacia hidrográfica, ela é um dreno natural que o ecossistema, o bioma formou, né? E na verdade, ele delimita as áreas dentro do território municipal. E isso faz com que a gente tenha, da bacia, dentro do território municipal, várias bacias hidrográficas. E, consequentemente, isso diferencia as propriedades agrícolas dentro do território. Modernamente, hoje se faz um planejamento do desenvolvimento territorial, desenvolvimento agrícola, com base nas bacias hidrográficas. E no ambiente rural, né, dentro da porteira, qual a importância de conscientizar o produtor dessa preservação da bacia, de ter uma bacia, de preservar esse ecossistema? Bom, já bem, Pedro, nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas. Uma coisa que era única, uma paisagem única, virou várias propriedades rurais, né? Então, a dinâmica, principalmente a dinâmica da água, do ciclo hidrológico, ela acaba se diferenciando. Então, a bacia que tinha uma paisagem, né, ela acabou gerando vários espaços, por exemplo, o espaço da pecuária, o espaço do café, o espaço da soja, do feijão, né? E dentro de cada espaço desse, tem os cenários que são a propriedade agrícola. Então, o cenário tem o ator, tem os elementos de cena e tem... Então, cada cenário ele tem uma dinâmica diferente e isso influencia na bacia hidrográfica. E na questão da população em geral, né, saindo aí do ambiente rural, indo para o urbano. O pessoal das áreas urbanas, as grandes cidades, aqui como São Paulo, por exemplo, tem essa conscientização, essa noção da bacia hidrográfica, da importância dela? Hoje, cada vez mais, né? No passado, não. Tanto que São Paulo sacrificou todas as bacias hidrográficas e teve que captar água em outras bacias, fazer transposição. Mas cada dia que passa, o território municipal, principalmente o tecido urbano, vai entendendo que uma nova dinâmica tem que ser dada no desenvolvimento do tecido urbano. E aí tem o Land Readjustment, que é os novos cenários dentro do tecido urbano, justamente para melhorar a qualidade hidrológica do tecido urbano. Na prática, isso vai evitar as erosões, né? Vai evitar as enchentes, porque as enchentes ocorrem no tecido urbano porque a montante está impermeabilizada, então gera muita água, na parte baixa inunda. Então, esses consertos, vamos dizer, no tecido urbano, eles vão se dar principalmente nas bacias hidrográficas. É nesse quesito, né, ocupação. Nós temos as propriedades rurais que têm solo, a produtividade, a produção agrícola ali na região. Mas, professor, queria que o senhor explicasse, apesar do solo, né, ser bem presente no ambiente rural, que é diferente do urbano, como é que nós podemos avaliar a questão da bacia hidrográfica nesses lugares? Porque, apesar disso, existe a questão de ter um respeito ali com a água, a questão da água ser colocada de uma forma correta. Como é que o senhor vê isso? Bom, água, solo e planta é indissociável para a natureza. Então, você não separa. A gente que, didaticamente, acabou separando a planta do solo e da água, né? Mas numa condição de sustentável, né? Tipo, se você estabelecer uma condição sustentável para a bacia hidrográfica e para a propriedade agrícola, você vai vendo que a atuação do agricultor passa a estar interferindo diretamente nessa condição. Então, isso vai fazer com que a gente mude um pouco a relação
que nós temos de agricultura, que era uma agricultura só de produto, e passa a ser uma agricultura de ambientes. Então, uma agricultura de serviço. O agricultor sendo um prestador de serviço ambiental para a sociedade, né? Tá certo. Eu vou fazer uma pequena pausa e no próximo bloco dessa entrevista nós vamos falar sobre os recursos hídricos. E você sabe a diferença de despoluir e revitalizar? Você vai ver no próximo bloco. E na segunda parte da entrevista com o engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, o assunto é a importância dos recursos hídricos. Ele destaca o papel da natureza e do produtor no processo. Nós estávamos conversando há pouco sobre a questão dos recursos hídricos, né? E a importância da gente cuidar cada vez mais deste bem chamado água. E nós temos aí serviços, né, como a ANA, que tem um serviço aí que paga o produtor rural, que produz água. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa iniciativa. O senhor acredita que falta ainda um pouco mais para o produtor produzir água? E até onde nós podemos produzir água? O pessoal de casa também consegue, o produtor rural? Como é que, de uma visão mais ampla, como é que a gente pode entender o que é produtor de água? Na verdade, o produtor de água vamos dizer assim, uma propaganda da ANA, né, para levar os agricultores a entender o conceito de serviços ambientais. Serviços ambientais é um subserviço do serviço ecossistêmico, né, que é o serviço ecossistêmico, que é o que a natureza nos presta. Então, a natureza, dentro de recursos hídricos, ela faz duas coisas muito importantes. Ela tem o ciclo, né, de ciclo hidrológico, no qual a água ela cicla no local. E ela tem o que a gente chama assim, os fatores hidrológicos. Então, a interceptação, a chuva bate na copa da árvore. Né? Interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir e dissipar. São 5 fatores hidrológicos que a natureza constrói isso muito bem. E ela está em equilíbrio. Então, o homem passa a ter esse entendimento, a prestar um serviço para a natureza, de interceptar bem a água, de infiltrar, de armazenar no solo, de conduzir e dissipar. Isso feito dentro do conceito daquele ecossistema. Então, o homem pode prestar serviços ambientais. E chama assim produtor de água, porque é possível hoje a gente calcular quanto de água você armazena no solo. Quanto de água você consegue fazer a gestão dela dentro da sua propriedade. Então, a água ela está pelo menos em 5 grandes áreas da propriedade, nas áreas produtivas, nas áreas construídas, nas áreas de locomoção, nas áreas lindeiras, que são do lado das estradas e da divisa, e nas áreas de proteção. Quando o agricultor promove ações para captar, para dissipar, para infiltrar, ele está produzindo água. Essas iniciativas nós temos no ambiente rural. No urbano a gente consegue também? Consegue também. Nós temos os chamados serviços ambientais urbanos, né, que é uma readequação da forma de ocupação e uso individual, na sua casa. Você, por exemplo, no passado, nós não tínhamos muita preocupação com a água gerada no telhado. E ela caía na rua e nas galerias pluviais e ela ia embora. Hoje, cada vez mais, a gente já tem a chamada assim, recarga artificial, né, que é um mecanismo que a construção civil trouxe de captar a água do telhado e fazer infiltrar. Essa recarga hídrica, o senhor avalia que o produtor rural ele tem cada vez mais apostado nisso? Não só o produtor rural, mas também essa nova geração, por conta da conscientização de cada vez mais cuidar deste bem chamado água. O senhor avalia isso de uma forma positiva? Hoje a gente está saindo assim, de uma agricultura chamada agricultura de produto para uma agricultura de serviços. E um dos serviços clássicos é a produção de água. Então o agricultor vai passar a quanto mais se dedicar a fazer a gestão da água, mais recebe por isso. Então ele vai receber por produto, pelo leite, pelo feijão, pela soja, e também vai receber pela água que ele armazena no solo.
Ou seja, ele contribui para o meio ambiente e ainda acaba ganhando com isso, né? Como tem reflorestamento, outros mecanismos também que ajudam o meio ambiente, mas também acabam aumentando a renda, né? Com certeza. Nós temos 4 grandes grupos de serviços, né, ambientais que o agricultor pode fazer e se Deus quiser, né, num futuro curto, a gente vai ter os agricultores muito conscientizados sobre a atuação dele como prestador de serviços ambientais. Exatamente. Eu deixei uma pergunta também na entrevista do bloco anterior, que é sobre despoluir e revitalizar. Muito tem se falado de revitalizar, ou melhor, despoluir rios que estão aí com alto nível de poluição, que nós temos aqui na capital paulista, o Rio Pinheiros. Essa situação é muito complicada, porque despoluir um rio tão já gasto como é o Rio Pinheiros, já quase praticamente sem vida, podemos dizer assim, e revitalizá-lo também é uma outra questão importante. Queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa como é que é essa questão de despoluir e de revitalizar um rio. Bom, a poluição é uma característica do produto do homem, um resíduo do homem. Quando esse chega no rio, então ele polui o rio. Então a despoluição está relacionada com ações que vão evitar que os resíduos humanos, seja efluentes ou seja resíduos sólidos, cheguem no rio. E a revitalização está ligada com a retomada da vida. Então está ligada com a recuperação da vida do rio. Isso está ligado com o ecossistema aquático, está ligado com o plâncton, fitoplâncton, está ligado com os peixes, está ligado com a vegetação aquática, né? Então, revitalizar um rio é diferente um pouco de despoluir. Despoluir é uma etapa da revitalização, né? Mas é fundamental a gente revitalizar, porque a gente vai dar uma característica para o rio, que é a chamada depuração. Ao longo que ele vai recebendo outras águas, ele vai cada vez mais melhorando a qualidade de água. E como a cidade, ela no futuro, ela está precisando de mais de água e mais qualidade de água, vai ser inevitável. Nós vamos revitalizar todos os nossos rios. A Europa, já há muitos anos, ela revitaliza seus rios, né? Você pega a França, nós temos o rio Sena, que em 2026 ele vai ser considerado um novo ecossistema, sendo totalmente limpo. É um grande passo de uma nova era de sustentabilidade, é claro, respeitando o meio ambiente e aquilo que foi destruído a gente tentar revitalizar ou trazer uma nova esperança, né, doutor? Essa nova esperança é chamada novos ecossistemas. Nós não podemos mais continuar produzindo a degradação. Então, nós vamos ter que construir um ecossistema que é uma relação de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Né, que a gente não pode. Hoje a gente vive num modelo de desequilibrar a natureza e tirar ganhos com isso. Mas no futuro nós vamos ter que trabalhar num outro conceito, que é a atividade econômica, a atividade de desenvolvimento, construindo novos ecossistemas e trazendo isso para o equilíbrio. Isso que vai evitar que a gente polui os rios, que a gente construa, por exemplo, a gente saia das grandes doenças, das grandes endemias. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, por ter contribuído com todos nós, seu conhecimento. Eu conversei aqui com Afonso Peixe Filho, ele que é pesquisador do IAC.